o início disso aqui, a ideia, quando veio a ideia de a gente fazer esse curso, tentar fazer esse curso online, não foi nem em relação a quanto custa um consultório, mas aqui é um resumo de uma aula que a gente já tem, né, de quanto custa um consultório, quanto vai custar para você. Tudo bem? Oi, Alessandra, chegou, tudo bem? Estamos gravando, inclusive, viu, Alessandra? E tem alguém com barulho no fundo aí, ó. Tá? Não sei se para vocês estão ouvindo, mas para mim tá. Mas eu vou falar. Então, o que mais me chamou Arthur, a atenção... muta o telefone da Alessandra. Pode ser. Põe a Alessandra no bem, né? Tá, vai lá no dela e muta. A nossa preocupação, a minha preocupação especial foi quando, com essa parada geral que todos nós estamos, a gente começou a ver alguns comentários, né, do consultório, das dificuldades que a gente tem em consultório. Aí eu conversando até com a Lipa, a gente começou a colocar uma ideia. Tá bom. Ale, põe o seu número. Tudo bem, Alessandra? Está me ouvindo? O pedido de retorno da central. Arthur, muta o telefone da... Isso. Ela mutou. Beleza. Isso eu tenho que aprender onde vai mutar direitinho, mas já foi. E aí a gente viu que realmente seria um bom assunto para a gente discutir, que é o que a gente vai fazer aqui, não é uma aula formal, mas até uma discussão, né? Dentro do que a gente pode falar aqui e visando para a gente entender ou melhorar para quem está começando, principalmente, ou quem vai iniciar ou vai criar um consultório daqui a alguns anos, ou que já está, né? A Roberta, eu sei que já se meteu numa dessas, né, Roberta? Né? Já está em pleno, pegou um consultório andando aí, está trabalhando, então. Mas as dificuldades que a gente... vou baixar aqui para eu ver esse slide aqui. Vocês veem o slide inteiro, não é isso? Sem problema, né? Então, o primeiro problema que nós temos, ou a dificuldade que nós temos em relação ao mercado de odontologia, o mercado da odontologia brasileira, é que, nos últimos anos, são os números que a gente tem, já provavelmente, talvez tenha alterado alguns números que eu estou passando aqui, mas são números de 2, 3 anos atrás, no máximo. A população brasileira, em 40 anos, ela duplicou o número de cirurgiões dentistas, duplicou o número quadruplicou, como é que é? Os cirurgiões dentistas quadruplicaram, enquanto que o número da população ele dobrou, tá? Então, nós temos hoje, né? Hoje não, já há algum tempo, e hoje está maior esse número não é 267, acho que está em 300 e pouco, né, Alipe? Acho que quando você estava até com um número um pouco maior, não é isso? Já temos em 322 mil dentistas, segundo o CRO, o Conselho Federal. 322. Esse número aqui é de 2014, tá? De 2007 a 2014, houve um aumento de 20%. Se a gente for ver o número de dentistas que nós temos no Brasil, nesse número aqui, que ele continua valendo, tá? Mas esse número em 2014, 267 mil. Se você somar a quantidade de dentistas dos Estados Unidos, do Japão, 220, Canadá, vai vendo, tá? Nós temos um número de dentistas superior a 3, 4 países, né? E isso leva a um problema de mercado, né? A nossa população também cresceu, mas não a população de dentistas ela aumentou muito, muito em relação à população de pessoas. E aí nós nos vemos de frente com outro problema, né? Nós estamos aqui na região sudeste, né? Todo esse número de dentistas, né? Essa grande quantidade de dentistas que aumentou ao longo desse período, mais da metade está aonde? São Paulo, Rio e Minas, tá? Toda essa quantidade de dentistas nós estamos aqui, tá? No Sudeste, principalmente em São Paulo. E isso vai gerar o quê? Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco uma aula que o Alípio estava ministrando lá na faculdade, né? Também online, a gente conseguiu, então, a gente acompanhar um pouco, e leva a um problema que é assim, quando você tem muita oferta, né? Não é isso?
muita oferta de um produto, o que acontece? Né? Muita oferta, o preço do produto cai. Né? Por isso que a gente se depara com o que a gente está encontrando hoje. A gente vai ver o nosso mercado, o dentista, ele acaba sendo desvalorizado, aquilo que nós... Eu não gosto de usar o termo, mas no fim a gente é obrigado a usá-lo, né? Aquele produto que a gente vende, ele acaba sendo desvalorizado no mercado, né? A ponto de os nossos colegas trabalharem para convênios, e não é nenhum problema em trabalhar em relação ao convênio. De repente, convênios, todos nós aqui provavelmente temos um convênio médico, ou nos recorremos a um convênio médico na hora de um problema de saúde, ele ajuda muito, né? Então o odontológico também ajudaria muito nesse sentido para a população, mas o problema é você trabalhar, ou você oferecer o seu trabalho, a sua mão de obra, para procedimentos em convênios que te oferecem 20, 25 reais, 30, quando muito, né? A gente ouve até em 15 reais um procedimento básico, né? Quer dizer, a nossa profissão, ela é colocada como até uma época atrás, a Mil colocava assim, de brinde, você fazia o plano de saúde acho que era a Mil, era uma empresa forte, você ganhava de brinde o plano odontológico, né? Nós viramos brindes, né? E isso é um problema. Aí você fala assim, pô, e aí, então temos que brigar contra as empresas assim, assado, cozido, temos que fazer uma greve. Ninguém faz. Por que eles existem? Por que eles cobram esse valor? Né? Ou por que eles oferecem, eles pagam esses valores? Né? Primeiro, porque tem alguém, né, que seriam profissionais que se submetem a isso. Né? Então, a gente queira ou não queira, eles só conseguem oferecer o serviço porque nós, dentistas, os colegas que trabalham no serviço de convênio, assinam um contrato sabendo as regras que oferecem. Né? Então, é aquilo. Enquanto eles tiverem profissionais trabalhando para eles vão pagar. Se o cara trabalha por 20 reais, por 15 reais, por 25 reais, eles vão pagar esse valor. De outro lado, claro que nós não temos uma classe forte, nós não temos, talvez, sindicatos fortes, nós não temos associações que possam, de alguma forma, fazer um movimento nesse sentido. Então, nós também temos uma força política, a odontologia tem uma força política muito fraca, né? Até porque, talvez, historicamente, a nossa profissão ela seja muito isolada. Né? Cada um de nós, hoje, eu realmente acredito e vejo que isso está, de alguma forma, mudando. Hoje, os colegas, quando se formam, se juntam entre 2, 3, vão trabalhar juntos, ou montam alguns consultórios, vão trabalhar em equipe, mas da geração do Universo, né, Universo? A gente se formava, né? Na minha época já não, né, Universo? Eu sou bem mais novo que o Universo, mas a gente... Não? Não, claro. Tirou até o som para falar lá. Não, agora, eu liguei o som agora. Na minha época, essa relação de dentistas e pacientes era muito diferente, né? Era bem diferente. Então, bem diferente. Quando eu me formei também, eu estou há 35 anos, esses dados de 40 anos, quer dizer, a população de dentistas descomunalmente mudou em relação à população, ela foi nesses últimos 30, 40 anos, né? Mas, de qualquer forma, quando a odontologia, o profissional, geralmente ele se forma, monta um consultório e fica trabalhando sozinho, né? Ele, a secretária, quando tem uma secretária, e nós somos muito isolados. Então, politicamente falando, a gente fica fraco. Por quê? Eu estou preocupado se vai entrar meu dinheiro no meu consultório, se eu tenho paciente. Aí começa a ter aqueles problemas que todos nós conhecemos e conversando, problemas éticos, se o colega vai falar mal do outro colega, tal, né? E é diferente de outras profissões, né? Sempre a gente se compara, acaba se comparando com os médicos, mas você vai comparar com médico, com enfermagem, tudo são pessoas que trabalham em equipe. Já na formação deles já começaram a trabalhar em equipes, necessariamente eles são obrigados, ou praticamente faz parte da formação desses profissionais, trabalhar em hospitais, então eles trabalham juntos, trabalham em equipe. Nós não, nós somos individuais, né? E isso acarreta e levou a esse quadro que nós encontramos, na minha opinião, nós encontramos hoje. É uma parte do nosso problema, né? Muito dentista, população, renda de população, não vamos discutir isso, tem uma série de coisas também envolvidas, é lógico, salário, desemprego e tal, mas isso vale para todo mundo, né? Mas se a gente for pensar, o dentista ele é muito individualista, tem uma força política fraca, né?
Porque quando se fala em convênio, a primeira coisa que vai é, pô, então, mas por que tem que brigar, tem que ter o CRO, tem que fazer isso, o CRO não tem que fazer nada, o CRO não tem que mexer com convênio, não faz parte da necessidade. A associação, quando muito uma associação, a PCD, que já foi mais forte, mas hoje já não é tão forte, né? Não está tão fortalecida como era há algum tempo. Então, o sindicato é um problema também, né? Então, a gente não tem força política. Então, realmente chega a isso. Mas é aquilo, se não houvesse colegas que trabalhassem por esses preços, por esses valores, provavelmente essas empresas teriam que tomar alguma providência. Ou teriam que quebrar, fechar, ou então teriam que melhorar os nossos horários, os custos que nós temos, né? Os preços que nós oferecemos. Fala, Universo. Eu acho que essa não força política que nós temos foi essa desunião que a gente tem, né? Talvez o trabalhar sozinho, essa individualidade, faça com que a força política nossa seja muito ruim, né? Se você olhar a classe médica, por exemplo, eles só trabalham em equipe, o que um faz, o outro defende, né? Dificilmente você vê um médico falando mal um do outro, né? E já na nossa classe é muito complicado. E apesar que o nosso gasto também é muito grande, o advento dessas novas tecnologias fizeram com que a gente gastasse muito mais no consultório e que o paciente dificilmente vai valorizar esse gasto que a gente tem, né? Ele quer saber do trabalho dele e preço baixo, né? E você cobra um preço, o outro do lado seu cobra menos da metade, e vem essas cliniconas aí cobrando de nada, e os convênios jogando tudo embaixo. Então, o que está faltando é união. Esse pessoal que está mais jovem, eles precisam trabalhar mais em equipe, trocar ideias um com os outros para que eles tenham resultados melhores e que, para isso, possam cobrar um pouco mais. Exatamente, né? Isso é uma das formas. Mas agora, se a gente for ver hoje, o momento atual, né? Não vamos nem pensar em histórico, vamos pensar essas 2 semanas, 3 semanas, ou melhor, essas 2 semanas, uma semana agora, e as próximas que virão, né? A nossa situação, a situação como um todo, ela está um pouco mais complicada, né? Vamos ver como isso se desenrola, né? Bom, em vista disso tudo, dessa força política que nós temos, em vista do número excessivo de colegas, de profissionais que são formados ao longo do ano, todos os anos, em cada semestre até, e essa dificuldade econômica, a gente vê o seguinte: o consultório, que na época, antigamente a gente montava o consultório, abria e funcionava direitinho, a gente achava que tudo corria. Hoje, como qualquer outro negócio, ele precisa ser encarado como negócio, ele tem que ser encarado executando um planejamento, né? A gente deve planejar ou procurar planejar. Isso atropelou a nossa profissão. Nós não temos, né? A gente tem gestão nas faculdades. Está começando agora, né? O Alípio está com uma disciplina de gestão, né? Ó, veio um aviso que em 10 minutos deve dar uma baixada. Se